Olá, saudações a todos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Ramos. Estamos iniciando mais uma aula à distância para o curso técnico em segurança do trabalho. Hoje nós falaremos sobre SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho. Estamos aqui com alguns alunos presentes e vamos dar saudações a eles. Ficando claro, quem estiver presente aqui nessa gravação vai colocar perguntas e nós iremos atendê-los, tá? O conteúdo do nosso curso, das nossas videoaulas, segue a bibliografia do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, versão 2019, e correções. Nós vamos hoje iniciar o nosso conteúdo falando sobre SESMIT. Vamos lá. Lembrando que esse material ele é previsto na consolidação das leis do trabalho, CLT. Para efeito de SESMIT, nós iremos estar mencionando os artigos 162 e 163. Vou estar compartilhando aqui a minha tela. Caso não apareça, pessoal, sinalizem aí para a gente poder colocar. Todos estão vendo? Sim. Ok, vamos lá. Como eu disse a vocês, o SESMIT ele está previsto nos artigos 162 e 163 da CLT. Vamos fazer uma breve leitura aqui da visão geral que tem na CLT e depois nós passaremos para o texto detalhado conforme a norma regulamentadora número 4, SESMIT. Vamos lá. Seção 3. Dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas, vejam só a ordem como ela é imperativa, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas que se referem a este artigo estabelecerão a classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza de riscos e suas atividades. Iremos aqui enfatizar na NR4 o conceito de CNAE. CNAE. CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, é um parâmetro, é um termo importantíssimo para fazer o dimensionamento do SESMIT dentro das empresas. Em seguida, letra B. O número mínimo de profissionais especializados exigidos de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, na linha anterior, ou seja, para a gente dimensionar o quadro do SESMIT dentro da empresa, nós precisaremos saber o CNAE da empresa e saber também o número de trabalhadores dessa empresa. Claro que a classificação de risco também é um fator relevante. Letra C. A qualificação exigida para profissionais que em questão e o seu regime de trabalho, estaremos detalhando os profissionais do SESMIT, né, são 5 categorias, nós iremos detalhar. E letra D, as demais características e atribuições do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Vamos estar detalhando aqui a competência de cada um desses profissionais.
Artigo 163. Será obrigatória a construção da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ou seja, esse aqui, 163, já é NR5. NR5 CIPA. Para efeitos de CLT, fazer só uma breve correção, para efeitos de CLT, SESMIT remete ao artigo 162, tá? 162. Então, vamos lá. Deixa eu sair dessa tela e passar aqui para nossa aula. Tá? NR4, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Fundamentação legal, como nós já falamos, né? É embasada totalmente na CLT artigo 162. O artigo 162 é o que dá o embasamento jurídico à norma regulamentadora existir. Também estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, né? Nós já comentamos lá no artigo, né? A formação e mantém em funcionamento o SESMIT. Também outras informações que nós veremos sobre o SESMIT: o dimensionamento, a determinação do grau de risco das empresas de acordo com o CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica, a jornada de trabalho dos profissionais do SESMIT, as suas atribuições e quem são esses profissionais. Eu vou pedir aí aos colegas que estejam em aula que, caso tenha alguma dúvida, abram seu microfone, a gente sai da tela da literatura e passa para a tela da vídeo chamada. Então, pessoal, para que serve o SESMIT? O SESMIT, ele é uma parte da empresa que contempla profissionais que estão diretamente ligados à prevenção da segurança e da medicina do trabalho. O SESMIT, ele tem duas partes muito bem distintas. Nós vamos ter a parte operacional, que remete ao engenheiro e ao técnico. Não é qualquer engenheiro, né? O engenheiro do SESMIT é o engenheiro de segurança e medicina do trabalho. E o técnico é o técnico em segurança do trabalho. Esses dois profissionais, eles remetem à parte operacional. Tá? O que é isso, professor? Opa, saiu. O que é isso? Parte operacional. A parte operacional é a parte que atua diretamente no âmbito de contato com a parte produtiva da empresa. Né? E busca estar presente lado a lado do trabalhador, identificando, analisando e gerindo todas as atividades diretamente ligadas a acidentes ou doenças ocupacionais da empresa. O que é que nós podemos dizer a respeito do engenheiro? O engenheiro, ele está associado muito à parte de projetos, à parte de gestão, à parte de liderança, né? Está muito próximo da administração da empresa, dos cargos de domínio. Já o técnico em segurança do trabalho é realmente a parte operacional propriamente dita. O técnico é aquele profissional que vai estar junto ali na construção, na operação de documentos do SESMIT. Nós iremos falar sobre esses documentos mais à frente. Temos a segunda parte do SESMIT, que é a parte médica, tá? A parte médica, que está relacionado ao médico do trabalho e aos enfermeiros do trabalho. Tanto o profissional de enfermagem, como o técnico ou auxiliar de enfermagem. Eles cuidam das questões ligadas diretamente à saúde, como os diagnósticos, prescrição de medicamentos, os tratamentos, curativos, vacinas, visitas a especialistas, exames periódicos previstos em documentos do SESP. Então, em resumo, o SESMIT é composto pela parte técnica, a parte de engenharia, e a parte de saúde, a parte médica. São duas partes muito bem distintas. E está aqui. O SESMIT, ele conta com essas partes detalhadas, a parte operacional e a parte médica, detalhadas em 5 profissões. Nós vamos ter
o engenheiro de segurança do trabalho, nós vamos ter o médico do trabalho, vamos ter o técnico em segurança do trabalho, né, que é para vocês aqui essa aula. Opa, para vocês aqui essa aula. Vamos ter o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem, tá? São 5 profissionais máximos, são 5 profissões máximas que ocupam o quadro do SESMIT. Engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem, tá? Em graduações, o engenheiro e o médico se equiparam, né? Na área de saúde, vamos ter equiparações também entre o médico e o enfermeiro do trabalho. Já efeito de nível técnico, nós vamos ter o técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem com habilitação em enfermagem do trabalho. Bom, estávamos falando das habilitações, vamos aqui detalhá-las. O que é a profissão do médico do trabalho? Não é qualquer médico, tá? O profissional que se gradua em medicina, ele precisa ainda fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho, né? Como outras pós-graduações existem, para exercer o quadro do SESMIT, para participar do SESMIT, o bacharel em medicina, né? O portador do curso de nível de graduação em médico, ele deve fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho, ou portar, e também, né, fazer a residência médica na área relacionada à saúde do trabalhador. Esse médico do trabalho, ele deve ter também seu registro atualizado em seu conselho. Para o médico do trabalho é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Por quê? Porque ele vai ter competências legais quanto a responder pelos programas de medicina do trabalho, como, por exemplo, a NR7, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? Quem elabora, quem assina, né, quem garante a efetividade do programa da NR7, o PCMSO, é o médico do trabalho. Esse médico ele tem que estar devidamente monitorado, autorizado pelo seu conselho para exercer a sua habilitação. Próximo profissional é o engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho é o profissional formado em engenharia ou arquitetura, tá? Qualquer engenharia, engenharia civil, mecânica, alimentos, engenharia elétrica, engenharia de produção, qualquer engenharia, ou arquiteto. Além desses 2 bacharelados, ele deve ter uma pós-graduação, uma especialização, que nós chamamos de lato sensu, stricto sensu seria o mestrado. Ele deve ter uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Essa pós-graduação ela dura em média aí 2 anos. Quem é que controla as atividades do engenheiro de segurança? É o seu conselho. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, tá? Profissional para desenvolver suas atividades como engenheiro de segurança dentro das empresas, assinar e elaborar programas como PCMAT, PPRA, ele deve estar devidamente credenciado e ativo no seu conselho esse que é o CREA, tá? Lembrando que antes o CREA tinha profissionais como arquitetos, só que a arquitetura, na sua forma de conselho fiscalizador, decidiu criar o seu próprio conselho, que é o CRA, acredito que é o CRA, Conselho Regional de Arquitetura. Então, o CREA hoje só é engenharia, todas as engenharias e agronomia. O CREA também, ele abrange também o monitoramento para alguns cursos técnicos, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, entre outros cursos técnicos. Dentro da página do CREA de cada estado, tem quais os cursos técnicos que ele contempla. Fechando essa parte aqui de operacional, deixa eu só mutar aqui o meu WhatsApp, que não está mutado.
Mutei. Vamos voltar aqui. Desculpe aí, pessoal. Vamos lá. Continuando com a parte operacional, nós vamos ter o técnico de segurança do trabalho. Esse profissional ele deve ter o certificado de conclusão de curso técnico de segurança do trabalho expedido por instituição reconhecida e autorizada pelo Ministério do Trabalho, tá? E aí, após finalizar o curso de técnico de segurança do trabalho, o técnico ele solicita ao Ministério do Trabalho e Emprego o seu controle, o seu número de registro. Lembramos que hoje quem fiscaliza as atividades do técnico de segurança do trabalho é o Ministério do Trabalho, tá? Até então não é abraçado por nenhum conselho. Para fazer a parte operacional e assinar documentos, o técnico de segurança do trabalho deve estar devidamente credenciado junto ao Ministério do Trabalho. É uma forma de controle, é gratuita, tá? E é importante que o técnico tenha esse registro junto ao Ministério do Trabalho. E aí vamos voltar para a área de saúde, né? Vamos detalhar aqui mais as duas outras funções. Nós vamos ter, além do médico do trabalho, vamos ter o enfermeiro do trabalho. Quem é esse cara? É o profissional com curso superior em enfermagem. Só que não só isso. Como o médico tem que ter especialização em medicina do trabalho, o engenheiro tem que ter uma especialização em engenharia de segurança, o enfermeiro, profissional de enfermagem, ele deve ter especialização em enfermagem do trabalho, devidamente registrado em seu conselho, COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Equiparando-se ao técnico em segurança do trabalho na parte operacional, vamos ter um cargo técnico também na área de saúde, que é o auxiliar de enfermagem do trabalho, profissional com nível médio em auxiliar de enfermagem. Em algumas literaturas, esse termo aqui é substituído pelo técnico em enfermagem. Contudo, esse auxiliar de enfermagem, ele precisa ter uma especialização em enfermagem do trabalho, diferente do técnico em segurança do trabalho, que ele só precisa ter o nível médio e o curso técnico em segurança do trabalho. O auxiliar de enfermagem tem que ter o médio e em auxiliar de enfermagem e a especialização em enfermagem do trabalho. E o órgão que fiscaliza o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, perdão, é também o COREN, tá? Quem tiver dúvida, vai falando aí. Dentro da NR4, nós vamos ter alguns quadros que devem ser feitos de maneira obrigatória, quadros de monitoramentos. Quadro de monitoramento dentro da área de segurança para questões de controle. Devem ser preenchidos até o dia 31 de janeiro, com dados referentes ao ano anterior, para serem guardados como informações estatísticas sobre o ano da empresa. Deve deixar também à disposição para o Ministério do Trabalho em eventuais fiscalizações de controle desse órgão. Vamos às competências. Vamos às competências do SESMIT. Parâmetro legal 4.12. Eu vou estar lendo aqui alguns parâmetros, tá? Que a gente considera de importante. A leitura alternativa de vocês fica em aberto aí para vocês observarem dentro da NR4. Qual que seria uma das competências do SESMIT? Deve registrar mensalmente os dados atualizados de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, insalubridades, preenchendo no mínimo os quesitos descritos no modelo dos mapas constantes 3, 4, 5, 6, devendo o empregador manter a documentação à disposição de inspeções do Ministério do Trabalho. As empresas que têm SESMIT, mesmo que o SESMIT seja apenas com técnico de segurança do trabalho, devem, olha o termo aqui, bem imperativo, devem preencher os quadros mês a mês e também o anual, e deixar esses quadros na empresa à disposição do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Então é isso. Nós vamos ter aí no SESMIT
alguns quadros. Deixa eu colocar aqui para vocês. Os quadros do SESMIT. Só um momentinho. Pronto. Nós vamos ter aí 6 quadros. Deixa eu voltar para cá. Queria que vocês estivessem observando aqui agora na tela. Tá? Nós vamos ter 6 quadros. Vou estar marcando aqui na minha janela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Nós vamos ter, primeiro, o quadro 1, que é o quadro do KNAI. Todos estão vendo? Acredito que sim. Vamos ter o quadro 1. Aqui embaixo, porque ficou embaixo. Nós vamos ter o quadro 1, que é o quadro do KNAI. Eu vou estar trabalhando com vocês já já o KNAI, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Essa classificação, ela remete à atividade que a empresa desenvolve. Se ela é uma indústria, se ela é construção, se ela é um hospital, se ela é comércio, se é uma instituição na área de educação. Ela vai dizer, ela vai associar a atividade que essa empresa desenvolve e o seu devido grau de risco. Por que, professor, esse grau de risco? Conforme o grau de risco da empresa, nós vamos dimensionar o SESMIT. Que tamanho terá esse SESMIT? Quais os profissionais que irão contemplar esse quadro? Tá? Vamos detalhar daqui a pouco aqui situações com KNAI. O quadro 2 remete ao dimensionamento em si, tá? Dimensionamento em si dos profissionais que irão ocupar. Lembrando que para dimensionar o SESMIT, nós precisamos saber o grau de risco, certo? Precisamos saber o grau de risco e a quantidade de empregados na empresa. Quadro 1 e 2. Quadro 1, KNAI, tá? KNAI, e quadro 2, dimensionamento. Quadro 3. Quadro 3 é o monitoramento que nós falamos no slide passado. Monitoramento feito pelo SESMIT. O quadro 3 remete a acidentes. De que forma que foi que aconteceu esse acidente? Quantos se acidentaram? Tá? É uma forma estatística de controlar doenças ocupacionais e acidentes. Quadro 3. Quadro 4... Quadro 4 fala das doenças ocupacionais. Que tipo de doença ocupacional aquele trabalhador se acometeu? Também é uma forma de controle. Quadro 5 fala da insalubridade. Insalubridade é uma condição de adoecimento, é uma condição em que leva o trabalhador a um acidente do trabalho, tá? De que forma isso vai ser monitorada, está previsto no quadro 5. E, por fim, quadro 6, os acidentes do trabalho. Uma forma também de monitorar estatisticamente o que acontece na empresa. Então, para efeito de SESMIT, nós temos 6 quadros. Deixa eu parar aqui a minha apresentação e voltar à minha tela. E mostrar aqui a vocês. Tá, eu acho que dá para mostrar. Aqui. Nós vamos ter o quadro 1, que é o KNAI. Aqui. Acho que dá para mostrar. Quadro 1. Relação das classificações nacionais de atividade econômica. Nós vamos ter aí atividades relacionadas à agricultura, pecuária, pesca, indústrias de extrativismo, indústria de transformação,
cada atividade com seu devido grau de risco. Todos os tipos de indústria relacionados também à produção de gás e eletricidade, água, esgoto, gestão de resíduos, indústria da construção, comércio, reparação de veículos, alojamento, alimentação, informação e comunicação, atividades financeiras, atividades imobiliárias, administrativas, educação, administração pública, saúde, artes, cultura, esporte, outros serviços, serviços domésticos, todas as atividades relacionadas com riscos estão presentes nesse quadro 1. Quadro 1 do SESMIT, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, tá? O quadro 2, que é o dimensionamento do SESMIT, tá aqui, ó, quadro 2, dimensionamento do SESMIT, ele vai dizer quais os profissionais irão estar presentes na empresa conforme o grau de risco. O grau de risco ele vai de 1 a 4, tá? De 1 a 4. E o dimensionamento do SESMIT começa para empresas, lembrando que nós estamos na CLT, para empresas que admitem trabalhadores como empregados, tá? Trabalhadores admitidos via carteira de trabalho e previdência social. Cabe a essas empresas terem o SESMIT a partir de 50 trabalhadores, tá? O dimensionamento do SESMIT começa a partir de 50 trabalhadores e, de acordo com o grau de risco, você vai ter o técnico segurança, depois um técnico engenheiro, depois o técnico engenheiro e médico ou auxiliar de enfermagem. Essa variação vai depender do grau de risco, tá? O quadro 3, como nós falamos, está relacionado aos acidentes, tá? Acidentes do trabalho. O 4 está relacionado às doenças. O 5, a insalubridade. E o quadro 6, acidente. Então, vamos lá. Vamos copiar, tá? O quadro 1. Quadro 1 remete-se ao dimensionamento do SESMIT. Vou estar colocando para vocês aqui no chat. Quem estiver anotando aí, por favor, pegue, tá? O quadro 1. Deixa eu botar aqui para vocês, bem bonitinho. Quadro 1 é o dimensionamento do SESMIT. Perdão. Quadro 1, perdão, viu, Douglas? Eu vi que você está escrevendo aí. Quadro 1 é o CNAE. O que é CNAE, professor? Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Econômicas tem acento. Certo? Quadro 1 é o CNAE. Vocês estão vendo aí o chat? Sinalizem, por favor. Quadro 2 é o dimensionamento. Quadro 2 é o dimensionamento do SESMIT. Que dimensionamento é esse, professor? É a partir do quadro 2 é que eu vou saber se uma empresa vai precisar de um técnico de segurança. Se vai precisar de um engenheiro, de um médico, de um auxiliar de enfermagem. Tá? É o quadro 2, dimensionamento do SESMIT. Quadro 3 já é a parte estatística. Quadro 3 remete a acidentes do trabalho, que pode ser com vítimas. Lembrando que existe um documentozinho chamado CAT. VIDE. Vou colocar aqui para vocês verem. VIDE-CAT. Tá? Que é o comunicado de acidente do trabalho. Quadro 4 é o quadro para doenças ocupacionais. Quem atua muito de perto nesse quadro 4 é o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem.
Quadro 5 está relacionado às insalubridades. Insalubridades. Vide NR15. Estudo dos riscos ambientais, riscos físicos, químicos, biológicos e seus agentes. Nós vamos ter aí para riscos físicos, calor excessivo, frio excessivo, ruído. Nós vamos ter as radiações ionizantes, não ionizantes. Vamos ter umidade, tá? Vamos ter vibrações mecânicas também. Todos esses riscos, todos esses agentes são de riscos físicos. Vamos ter os riscos químicos também na NR15. Os pós, as poeiras, as névoas, os fumos, tá? Estamos aí vivendo em momento de pandemia, não é? Estamos precisando estar constantemente utilizando máscaras. As máscaras, a priori, é um equipamento de proteção individual relacionado aos riscos químicos, né? Riscos químicos. Mas, secundariamente, também riscos biológicos. No foco hoje da pandemia do coronavírus, utilizamos máscaras para prevenir a infecção do vírus Covid-19, tá? E os riscos biológicos, nós vamos ter a questão dos vírus, bactérias, protozoários, mofos, certo? Você quer falar alguma coisa, Douglas? Pode falar. Abra seu microfone. Olá, professor. Olá, Marcos. Bem. Tudo bem. A pergunta que eu queria fazer, professor, é esses profissionais que o senhor citou, eles só vão estar presentes na empresa acima de 50 funcionários ou só acima de 50 funcionários acima? A lei, ela obriga, ela determina que um SESMIT seja constituído nessas duas condições. Pelo grau de risco, que vai de 1 a 4, né? O grau 1 é o grau mais leve, o grau 4 é o grau mais elevado. E os empregados dentro do estabelecimento que estejam empregando de carteira assinada a partir de 50. Aí você fala, professor, e antes disso? Menos de 50, de 49 para baixo, o que é que eu faço? É o que está previsto na NR5, é a CIPA. Quem vai cuidar dos aspectos de prevenção de acidentes e doenças é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que é um dimensionamento mais leve, né? Nesse sentido, uma comissão interna vai ser preparada, vai ser treinada por um profissional da área de segurança do trabalho, e esses cipeiros estarão sendo monitorados, primeiramente pelo departamento pessoal da empresa e por inspeções do Ministério do Trabalho. Tá? O Ministério do Trabalho que fiscaliza de longe a CIPA. Claro, havendo o SESMIT dentro da empresa, quem vai estar fiscalizando diretamente os cipeiros é o SESMIT. Você, técnico de segurança, eu, engenheiro de segurança. Tá ok? Ficou claro? Sim, professor. Obrigado. Nada. Vamos voltar lá. Temos ainda o quadro 6. Quadro 6, que fala dos acidentes. Acidentes com vítimas. Não, perdão, acidentes sem vítimas. Acidentes sem vítimas. Nós iremos trabalhar aqui nessa videoaula de hoje com os dois quadros, o quadro 1 e o quadro 2. Certo? Quem finalizou aí a escrita, sinaliza aí para a gente passar para o slide. Vamos lá. Então vamos lá.
Dimensionamento do SESMIT. Agora vamos utilizar esses dois quadros, né? O texto da NR4, no que se refere ao dimensionamento do SESMIT, diz no seu item 4.2. Lembrando que esse meu texto é da norma de 2018. Deixa eu dar uma conferida aqui na minha norma de 2019. A 2020 eu ainda não comprei. Estou esperando aí a atualização das leis, né? Houve muita confusão, muita modificação. Diz o seguinte... É o mesmo texto. Item 4.2, parâmetro legal 4.2. O dimensionamento do SESMIT vincula-se à gradação de risco da atividade principal. Vincula-se à gradação de risco da atividade principal e o número de empregados do estabelecimento constantes no quadro 1 e 2. Observado algumas exceções. Ou seja, para que nós possamos dimensionar o SESMIT, nós precisamos de duas informações. O KNAI, previsto no quadro 1, o que é o KNAI? É a atividade econômica que a empresa desenvolve. E nesse KNAI, nós vamos saber qual é o grau de risco previsto. Tá? O grau de risco é fator delimitante para a quantidade de profissionais do SESMIT. Segundo dado relevante, além do KNAI, para a determinação do grau de risco, nós precisamos saber quantos trabalhadores estão contemplados nessa empresa. Ah, professor, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu não sei, não dá para sair contando. Você não precisa sair contando na fábrica, na construtora, não. O que é que você vai fazer? Você vai ao departamento pessoal da empresa. Lá no departamento pessoal, a pessoa que trabalha lá vai estar informando quantos trabalhadores estão diretamente ligados ao CNPJ, ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa, tá? Esse dado tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado, tá? Número de trabalhadores que estão contemplados ao CNPJ da empresa, tá? Então, resumindo, para dimensionar o SESMIT, para saber se uma empresa deve ter SESMIT ou não, nós precisamos saber qual é o grau de risco. O grau de risco está relacionado ao seu KNAI e quantos trabalhadores estão diretamente ligados via carteira de trabalho, tá? Trocando em miúdos, a ANR quer dizer que o dimensionamento do SESMIT é feito com base no grau de risco, quadro 1, e o número de empregados, quadro 2. Vamos entender aqui o que é o KNAI. Nós temos aí uma diferença entre KNAI principal ou primário e KNAI secundário. O que é isso? Quando se trata de dimensionamento de SESMIT e CIPA, e opção natural, é dimensionar pelo KNAI primário. Uma opção natural é dimensionar pelo KNAI primário. Porém, se mais da metade do quadro dos empregados no KNAI secundário estão empregados no KNAI secundário, e esse secundário for maior risco que o primário, devemos dimensionar por ele. Isso é o que determina a própria norma. Como, por exemplo, olha só, uma empresa que trabalha com logística, né? Uma empresa que trabalha com logística. Nós vamos ter aí, por exemplo, mais de 50 trabalhadores. Contudo, vejam só, visualizem um ambiente de uma empresa como essa. Uma empresa ela vai ter o setor administrativo, o RH, setor financeiro, né, vai ter o almoxarifado e tal, e vai ter um setor gigante relacionado com caminhoneiros, a parte de transporte. Aí eu pergunto a vocês, setor de logística, o KNAI primário é relacionado a parte de controle desses produtos, desses materiais. E o KNAI secundário está relacionado ao transporte. Notoriamente, o setor de transporte, né, que os caminhoneiros estão ligados, tem um grau de risco maior. E aí, leva-se em consideração que, se a atividade secundária tiver mais da metade de funcionários que a atividade primária do seu KNAI, o dimensionamento da empresa deve levar em consideração o KNAI secundário. Ah, professor, onde é que eu vejo isso? Lá na folhazinha do CNPJ,
que fica às vezes grudado na parede, né, plastificado, que é o CNPJ da empresa, tem dizendo: atividade principal, logística; atividade secundária, transporte de mercadorias. Transporte de mercadorias, ao meu ver, remete-se a uma atividade que tem mais risco. Então, o KNAI tem que ser voltado ao secundário. O dimensionamento deve ser voltado ao secundário, tá? E é o que diz aqui no parâmetro legal 422. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau, obedecendo o disposto no quadro 2 da SNR, que o quadro 2 é o quadro de dimensionamento. Ficou claro, né? Vamos falar dos estabelecimentos. Repare que a norma deixa claro no estabelecimento, ou seja, cada estabelecimento deve ter o seu próprio dimensionamento. Que a gente pensa aí, por exemplo, em empresas que têm matriz e filiais, né? Por exemplo, um departamento de comércio. Nós vamos ter uma loja, né? Uma loja matriz, e poderemos ter filiais. O que é que significa? Para cada estabelecimento, cabendo o dimensionamento do SESMIT, ou seja, gradação de risco e número de trabalhadores, para cada estabelecimento deve haver um SESMIT, com algumas ressalvas. Preste bem atenção. Se houver 5 estabelecimentos, deverá ter 5 dimensionamentos. Se houver 2 estabelecimentos, 2 dimensionamentos. Se houver 3 estabelecimentos, 3 dimensionamentos. Lembrando que estabelecimento é o local onde acontece a atividade. Vale frisar que para frentes de serviço com menos de um empregado dentro do mesmo estado e para casos de mais de uma empresa dentro de 5 mil metros quadrados, a empresa poderá, olha aqui, ela deixa aqui uma lacuna, né? Poderá adotar o dimensionamento em somatório de 2 ou mais estabelecimentos, segundo o item 421 e 423. Na norma mais recente, é a 422 e 423. Está dizendo aqui, a empresa poderá constituir SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 5 mil metros quadrados. O que é que está querendo dizer isso? Eu tenho uma empresa, professor, no bairro de Mangabeira, no distrito de Mangabeira, certo? E tenho uma empresa no bairro de José Américo, bairros vizinhos. É uma matriz e uma filial. Eu preciso ter 2 SESMIT? Não é obrigado. Lembre-se que a norma deixa esse crédito. Se a distância entre matriz e filial, né, estabelecimentos com o mesmo CNPJ for menor do que 5 mil metros quadrados ou 5 quilômetros, né, pode ter um único SESMIT. Pode, tá? E aí adotará a soma dos estabelecimentos. Por exemplo, se na matriz eu tenho 60 trabalhadores e na filial eu tenho 40, eu posso dimensionar o SESMIT com 100 trabalhadores, tá? Claro que já vai ter tido CIPA, brigadas de incêndio, tá? Mas para efeito de SESMIT podemos somar. Tá certinho? Bacana. Vamos em frente. Qualquer dúvida, falem. Vamos aí dimensionar juntos. Vamos dimensionar juntos aí um SESMIT. Vou deixar aqui já na minha ficha do KNAI. Vamos entender. E agora é o momento da gente escrever, tá? Para que o aprendizado fique mais interessante, vamos fazer como se fosse real. Vamos lá. Vamos dimensionar um SESMIT de uma empresa de fabricação de sorvetes. Fabricação de sorvetes. Isso aqui é importante, porque aqui remete ao quê? Remete ao KNAI. Nós vamos procurar no KNAI, caso não tenhamos o CNPJ da empresa,
né? A gente lembra que com o CNPJ, se a gente jogar na internet, já vai sair o KNAI da empresa já registrado. Para uma empresa de fabricação de sorvetes com 150 funcionários, aí aqui nós temos duas situações. Fabricação de sorvete, obviamente, vai reconhecer trabalhadores como empregados, isso remete a CLT, isso remete à carteira de trabalho, ou seja, é a empresa que precisa de SESMIT. Qual é a comprovação que precisa? Tem mais de 50 trabalhadores, está dizendo aqui que dá 150 funcionários. Vamos ver como é que fica esses profissionais e quantos são necessários. Não é obrigatório a ser os 5, tá? Por quê? Está delimitado a quantidade de funcionários. Né? Uma empresa pequena vai precisar de poucos profissionais de SESMIT. Uma empresa grande vai precisar de mais profissionais. O que é que a gente precisa saber? Qual é o KNAI? A gente não sabe ainda, né? Vamos determinar. A quantidade de funcionários a gente já sabe. E de acordo com o KNAI, nós vamos saber o quê? O seu grau de risco, o seu GR. Vamos lá. Qual é a informação que nós temos? Fabricação de sorvete. Não sabemos o KNAI. Quantos funcionários? 150. E o grau de risco? Temos que buscar. Vamos lá procurar o nosso KNAI. Mas entenda, como eu já falei, se não tem o KNAI, então pegue o CNPJ da empresa e acesse o site da Receita Federal para consultar esse CNPJ. Vamos lá. O KNAI, dentro dessa situação, eu dou uma dica, né? E aí o Tec Segurança ele tem que saber qual que é o ramo. Nós temos um ramo aqui de quê? De alimentos. Alimentos. Lá no meu quadro, ele está relacionado à indústria de transformação. Quadro C. Tá? Quadro C. Indústria de transformação. Eu vou estar abrindo aqui. Deixa eu estar abrindo aqui a minha norma. Acho que não precisava nem ter tirado. Deixa eu colocar aqui de volta, porque eu tenho aqui o PDF. Deixa eu ver se vai abrir. Não vai. Não vai. Tem que ser na telinha mesmo. Tem que ser na minha telinha. Eu vou parar aqui e mostrar na tela e vocês, por favor, peço que se esforcem para ver. Eu vou aqui na minha tabela do meu KNAI. Deixa eu abrir aqui. Tá? Eu vou aqui na minha tabela do KNAI, quadro 1, tá? E vou procurar por transformação, que está aqui na letra C. Indústria de transformação, certo? E lá vai ter fábrica de produtos de alimentos. Vamos ter que identificar corretamente o KNAI pela atividade que está sendo dita no exercício, que é o quê? Fabricação de sorvetes. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Abate de produtos de carne, suínos, pescados, conservas de frutas, sucos, fabricação de óleos, margarina, ó, já está chegando. Margarina e não comestíveis de animais, laticínios. Chegamos, né? Sorvete é um derivado do leite. Preparação de leite, fabricação de laticínios. Opa, estamos chegando. Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis. Está aqui, ó. Fabricação de sorvetes. Cadê? Aqui. Fica meio ruim porque eu não consigo ver. Fabricação de sorvetes e outros comestíveis. KNAI 10.538. Grau de risco 3.
Grau de risco 3. Vamos ver se é isso mesmo que está lá no nosso exercício. Opa. Grau de risco 3. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui novamente. Grau de risco 3. Certo? Tá, quadro 1, relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. Encontramos aí fabricação de sorvete e outros gelados. Por quê? Poderia ser picolé, alguma coisa relacionada a isso, né? Esse número aqui é o número da empresa que fabrica sorvete. Que bom, Nestlé, não sei. Empresas nesse setor. E o valor que a gente precisa é esse aqui, ó. Grau de risco 3. Lembrando que vai de 1 a 4. Nós sabemos a quantidade de trabalhadores, né? A empresa diz que são 150. Tá? A quantidade de trabalhadores é 150. O grau de risco é 3. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a interseção das duas linhas. Grau de risco de 50 a 100 não essa, de 101 a 250. Então, 150 está aqui dentro. Qual é o meu grau de risco? 3. Então, eu venho aqui, ó, grau de risco 3, com os profissionais possíveis. E aí, o que é que diz para grau de risco 3 e numa linha de 101 a 250? Para grau de risco 3, com 150 trabalhadores lá na fábrica de sorvete, eu irei precisar de um técnico em segurança do trabalho. Um técnico em segurança do trabalho, tá? Além da CIPA, claro, né? A CIPA ela vai estar presente também em outro dimensionamento. Se fosse grau 4, professor, se fosse uma empresa de grau 4 com 150 trabalhadores, nós iríamos precisar de 2 técnicos, um engenheiro do trabalho, e aqui tem um asteriscozinho, o que quer dizer? Ele só vai estar fazendo o tempo parcial, mínimo 3 horas. Às vezes fica 4, porque é 3 horas mais 1 hora de almoço da empresa. Fica na empresa para almoçar. E um médico do trabalho também na mesma condição, fazendo o meio expediente. Que não é o nosso caso, né? Para grau 3 e 150, um técnico. Ah, professor, se tivesse mais de 251, eu iria precisar de 2 técnicos. Se tivesse mais de 501, 3 técnicos, um engenheiro e um médico, tá? E assim por diante. Observações. Nós temos aqui algumas observações de dimensionamento. Deixa eu ver se está batendo com o que eu tenho aqui. Tá. Quando passar acima de 5.000 trabalhadores numa empresa, e existem empresas com essa quantidade de trabalhadores, acima de 5.000, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, o que é que se faz? O dimensionamento total, tá aqui, ó. O dimensionamento total deverá ser levado-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000, mais o dimensionamento de 4.000, que é essa linha aqui, ó. Toda vez que passar de 5.000, adiciona-se essa fração. Observação: hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contar com um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Integral. Importante. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Respondam. Não. Professor. Ficou claro? Claro. Esse dimensionamento do SESMIT, ele deve ser levado para o Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho autorizar a empresa a que a empresa se prontifique em abrir vagas de emprego.
para esses profissionais. E a justificativa da empresa é por esse dimensionamento. Ela vai elaborar um documento e dizer, ó, Ministério do Trabalho, nossa empresa tem grau de risco 3, 150 trabalhadores. Estaremos contratando um técnico de segurança do trabalho. E aí, quando esse cara for chamado para a vaga, ele não vai trabalhar de auxiliar administrativo, ele não vai trabalhar de almoxarife, nada disso. Na carteira de trabalho dele, na CBO dele, vai estar lá, cargo técnico em segurança do trabalho, com todos os direitos. É um salário acima do salário mínimo, dependendo da gradação de risco, ele vai ter outros direitos, tá? Todos eles relacionados a técnico de segurança do trabalho. Alguma dúvida? Não. Vamos finalizar essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui. Bem rapidinho. Toda vez eu tenho que lembrar que a tela tem que ficar aberta para eu poder compartilhar. Pronto. Ok? Tá aqui mais uma vez os quadros, né, que eu já mostrei a vocês. É o quadro 3, esse aqui, acidentes com vítima. Quadro 4, doenças ocupacionais. Quadro 5, insalubridades, né? Vai se identificar qual é o setor, qual é o agente, qual é a concentração e o número de trabalhadores que estão expostos à insalubridade. Esse quadro deve ser encaminhado para o Ministério do Trabalho para efeitos de indenizações, né? As insalubridades. E aí é feito esse levantamento. E acidentes sem vítimas, como a gente já falou. Para a gente finalizar, estamos já finalizando. O Serviço Especializado em Engenharia e Segurança de Medicina do Trabalho das empresas que operam em regime sazonal. O que é isso, regime sazonal? Temporadas, né? Não trabalha constantemente. Deverão ser dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores no ano civil anterior, obedecendo os quadros 1 e 2. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia às atividades do SESMIT, de acordo com o quadro 2. Tá? São profissionais que são contratados para estar com o que a gente chama de regime de exclusividade. Tá? 8 horas por dia é um trabalho que depende inteiramente que o técnico esteja 8 horas por dia, geralmente é horário comercial, com algumas exceções, como hospitais, como empreiteiras que trabalham com construções, que essas empresas, muito provavelmente, precisem também de profissionais no turno noturno ou madrugada, tá? Mas são exceções. Parâmetro 4.13, o SESMIT deverá manter entrosamento permanente com a CIPA, valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações solicitadas. Toda vez que a CIPA requisitar alguma ação, é importante que o SESMIT mantenha sintonia com a CIPA. E aí o SESMIT irá propor soluções corretivas e preventivas conforme o disposto no subitem 5.14, que é a próxima norma que nós veremos, NR5. As empresas na mesma atividade econômica localizadas em mesmos municípios ou municípios limítrofes, próximos, né? Tipo João Pessoa com Cabedelo, João Pessoa com Bahia, João Pessoa com Santa Rita, cujo estabelecimento se enquadrem ao quadro 2, poderão constituir SESMIT comum, organizados pelo sindicato patronal correspondente ou pelas empresas interessadas, desde que previsto na convenção ou acordo coletivo. Quando se tratar de empreiteiras, né, são empresas com serviços sazonais ou temporários, né, estão de passagem aí. As empresas prestadoras de serviço consideram esse estabelecimento para fins de aplicação da XNR o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Por exemplo, nós tivemos aí há uns
4 anos atrás, acho que 3 anos atrás, a construção do viaduto Governador Eduardo Cunha, acho, não, Eduardo, aquele que faleceu ali, aquele viaduto que fica no bairro do Cristo Redentor com Gás. Né? Ali, aquela obra durou muito tempo, e era uma obra com risco, gradação de risco, e com certeza com mais de 50 trabalhadores. Aquele local daquela obra necessitou de um SESMIT. Como a empresa empregou trabalhadores de maneira temporária, ou seja, sazonal, para aquela obra do viaduto, teve que ser constituído SESMIT, CIPA, Brigada de Incêndio e outras situações necessárias. A partir do momento em que a obra acaba, né, a efeito de empreiteira, o SESMIT é desconstituído e todos os trabalhadores são desligados da situação empresarial. Ok? Documentos previstos pelo SESMIT. Temos aí uma lista que o SESMIT pode elaborar. O SESMIT ele vai estar controlando treinamentos, inspeções, né, como nós já vimos aí no quadro 3, 4, 5 e 6. Inspeções de máquinas, previstas na NR12. O levantamento de treinamentos e cronogramas para eventuais situações anuais. O SESMIT também controla ficha de EPIs, notas fiscais de compra de EPIs, né, é um controle interno do SESMIT. Para quê? Para que haja um dimensionamento correto, né? Saber quantidade, especificação, é importante ter o controle desses EPIs. O SESMIT também controla os extintores, né? Quando vai ter uma recarga, quando vai ter uma troca, quando vai ter um ensaio, uma simulação de sinistro. Saber as validades. Também os selos do Inmetro também é de responsabilidade do SESMIT, com sua respectiva validade. O SESMIT também monitora os bombeiros, né? Os bombeiros, as brigadas de incêndio, os bombeiros civis. Também participa da convenção coletiva de sindicatos da categoria, acordos coletivos de trabalho celebrados com a empresa, se houver. O SESMIT faz treinamentos com brigada de incêndio, faz treinamentos para CIPA, né? É de importância que o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, seja a pessoa responsável para esses treinamentos. Faz inspeções em vasos de pressão, NR13, como compressores, caldeiras. Simula treinamentos de evacuação, que é o que a gente chama de PAE, o plano de ação emergencial, com a questão das sinalizações, das pinturas no chão, nas paredes, as iluminações de emergência, o sistema de combate a incêndio com mangueiras, né, com hidrantes, dependendo da tecnologia, do poder aquisitivo da empresa, sistemas com sprinklers, são aqueles chuveirinhos que ficam no teto, né, que são ativados através de um sensor de calor, né, tudo isso é de responsabilidade do SESMIT, né, a questão dos equipamentos ligados à prevenção e combate a incêndio. As ordens de serviço, como a gente viu em aulas passadas, lá na NR1, né, é de responsabilidade do SESMIT monitorar. O SESMIT também elabora e controla o PPRA, previsto na NR9, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Também é de função do SESMIT, na competência do médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem, é de competência o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR7, com listas de exames por função, vacinas, consultas, né, todo esse monitoramento é feito pelo profissional médico do SESMIT. Também elabora laudos de insalubridade para profissões que remetem a essas situações, conforme NR15. SESMIT também elabora o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, previsto na Lei 8.213, para efeito de aposentadorias, especiais, para trabalhadores que estavam submetidos a insalubridades e periculosidades. O SESMIT acompanha, elabora esse laudo técnico. Esse laudo técnico é importantíssimo que cada empresa tenha esse controle, porque é um documento fundamental para que o trabalhador que venha recorrer uma aposentadoria especial, uma licença,
um auxílio, ele tenha essas informações corretas. É o LTCAT. O SESMIT também elabora programa de conservação auditiva para efeitos de controle, né, controlar questões de surdez. Programa de proteção respiratória, que agora está muito em evidência por conta dessa pandemia, né? E antes disso, por efeitos de riscos químicos. Faz todas as análises de riscos, e uma delas é a preliminar, que acontece antes do trabalhador estar envolvido com o mercado de trabalho, antes de estar posicionado no seu posto de trabalho. Tá? A análise preliminar de risco é muito importante, basicamente feita pela parte operacional, na posição do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro. Temos também a AET, Análise Ergonômica do Trabalho, exigência da NR17, que fala sobre ergonomia. Temos a permissão de trabalho para áreas de risco elevado, como, por exemplo, trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, NR10, precisa-se de uma permissão de trabalho. Controla os primeiros socorros, dá treinamentos de primeiros socorros, treinamentos de CIPA e suas documentações, é de obrigação do SESMIT gerir também. Fichas de investigação de acidente, como nós já vimos lá no anexo. Nós vamos ter acidentes com vítimas, o quadro 3, e o acidente sem vítima, o quadro 6. O SESMIT também elabora os comunicados de acidente de trabalho, que são as CATs, para todo acidente, havendo ou não óbito, tem que ser feito uma CAT com as suas devidas exigências, né? O SESMIT também, em pelo menos uma vez por ano, elabora a CIPAT. CIPAT é uma das atribuições do SESMIT, tá? Em coordenação com a CIPA, elabora umas semanas de eventos que publiquem palestras sobre prevenção e combate a incêndio, integração com as famílias, questões de doenças sexualmente transmissíveis, os riscos ocupacionais, né? A CIPAT é um evento anual contemplado no cronograma da empresa, obrigatório. Treinamento sobre combate a incêndio, inventário sobre produtos químicos e a sua ficha, né? Ficha de inspeção de produtos químicos, a FISPIC. Dá palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis e, com certeza, depois do evento que está acontecendo, sobre pandemia, é importante a questão da prevenção do coronavírus. Elabora junto a CIPA os mapas de riscos com os riscos ambientais, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, os laudos técnicos previstos na NR10, alvará de funcionamento, certificados ambientais previstos para tratamento de resíduos, emissões atmosféricas, né? Contaminação em lençóis freáticos. Há uma parceria muito grande aí com os órgãos de prevenção do meio ambiente e o SESMIT também está intermediando isso. Temos as anotações de responsabilidade técnicas para a questão de descargas atmosféricas e outras situações, como reformas de fábricas, questão de construção civil. O engenheiro de segurança, ele é o cara ali na área do CREA que responde por algumas ARTs. Lembrando que a ART é a anotação de responsabilidade técnica. E o seu registro, né, o registro do SESMIT, é importante que haja devida padronização. E aí eu deixo uma mensagenzinha para vocês aqui, para finalizar a aula de hoje sobre SESMIT. É emprego garantido para aquele que se organiza, né? O SESMIT, ele tem uma porrada aí de atribuições, como a gente listou, né? A princípio eu coloco aqui uma fotozinha de um cara achando ruim, mas isso garante empregabilidade. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Falem agora ou cale-se para sempre. Não, por enquanto nenhuma, professor, ficou tudo claro. Gostaria que vocês aí dessem um depoimento de vocês sobre o conteúdo que abordamos hoje, SESMIT, pontos positivos, pontos negativos, e se quiserem aí, deixa um recadinho para o pessoal que não compareceu, o que é que eles perderam. Fala aí, Douglas, você já estava com o microfone aberto, depois eu passo para o Carlos. Professor, aula muito boa. Também queria que o pessoal tivesse aqui também, pessoal.
outros pontos que eu queria perguntar Pois não. em relação a esse conteúdo. O senhor passou lá no grupo? Não, essas aulas são minhas. Ok. O que é que Então, acontece? O que é que acontece, Douglas? Nós estamos com a mentoria. A mentoria é um tira-dúvidas, é um bate-papo, sobre o conteúdo da disciplina que já houve, né? Para efeito de histórico escolar, seria necessário que houvesse pelo menos metade da turma aqui. Entendeu? O que nós estamos aqui favorecendo para vocês é um conhecimento para vocês não ficarem parados. Entendeu? Mas assim, eu posso estar disponibilizando para vocês podem estar passando para mim por e-mail, né? Porque eu acredito que colocando no WhatsApp não é de interessante, porque nem todos estavam interessados, né? Eu estou vendo aqui vocês interessados nesse sentido. E aí vocês podem me solicitar, eu posso enviar esse material para vocês ficarem com eles, poderem fazer treinamentos, né, quando estiverem exercendo a profissão, né, dentro da área do SESMIT, tá? Eu posso passar isso com o maior prazer para vocês. Tá certo? ok, certo. Mais alguma coisa, Douglas? Não, só isso mesmo, presidente. Beleza. Carlos? Esse material era uma das coisas que eu queria perguntar ao senhor, se eu conseguir esse material ilustrativo, está passando para a gente. Aí só por e-mail, né? Eu vou estar mandando, eu posso estar mandando no WhatsApp de vocês também. Eu não gosto muito de estar mandando no WhatsApp, porque às vezes o WhatsApp faz umas limpezas, né? A gente mesmo às vezes faz limpeza para deixar o celular com mais espaço, né? E no e-mail já fica guardadinho lá. Eu sugiro que vocês solicitem por e-mail, eu mando tranquilo para vocês, tá? Sem ter o risco de vocês perderem esse conteúdo depois. Naquela primeira aula, logo no início, tem as pirâmides. O senhor também pode disponibilizar, né? Posso sim. Tá certo. Isso. Mais uma vez. Douglas e Carlos, esse material que eu estou passando para vocês, como eu disse, é material de aula. A gente ministrando essa disciplina em aula, vocês vão ver a mesma situação. Tá? Eu passo isso para vocês normalmente, sem problema. Como eu estou reforçando, eu gosto de privilegiar aqueles que estão acompanhando o conteúdo. Para quem não está acompanhando, eu acredito que não seja de importância. Né? Continue, Carlos. Eu falo isso porque é um material que está ilustrativo e a gente está bem acessível assim. Está muito simples a gente. Às vezes no livro a gente tem que estar procurando, né? Está bem claro as aulas que está dando, principalmente por conta das ilustrações. Exatamente. Lembrando que o nosso conteúdo, nós estamos aqui, fazendo pela NR de 2019, tá? Estou acompanhando pela norma regulamentadora de 2019 e estou acompanhando a CLT pelos direitos do trabalhador, tá? CLT. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a companhia de vocês. Reforço mais uma vez a oportunidade que é dada a todos. Contudo, nós temos aí participantes de honra, né, e nós estamos muito felizes por estarmos com vocês. Lembrando que essa aula a gente vai estar fazendo também em outro horário. Fiquem à vontade para conversar com os colegas, convidá-los para poder participar também. Caso alguém tenha perdido a noite, pode também assistir esse mesmo conteúdo. Perdão, caso alguém tenha perdido agora pela manhã, possa assistir também à noite. Tá ok? Gostaria de agradecer a vocês. Nós nos encontramos agora dia 29, não é isso? Confirme aí, por favor, Carlos tem anotado aí as nossas aulas, né, Carlos? Isso, professor, dia 29. Dia 29. Desejo a vocês aí um São João aí de isolamento social. Se cuidem, façam o certo. E segunda-feira que vem, aí dia 29, nós vamos finalizar aí mais conteúdos. Pretendo falar sobre CIPA e falar um pouco sobre insalubridade e periculosidade. CIPA,
PCMSO e PPRA. Vamos falar de NR5, 7 e NR9. Tá ok? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, Douglas. Forte abraço a todos.